A independência do Brasil é uma das mais belas páginas da nossa história, retratada quase sempre através daquela imagem de Dom Pedro I, às margens do riacho Ipiranga, gritando independência ou morte. Mas, gente, para ficar a pátria livre, como diz a letra do hino da independência, muita gente morreu pelo Brasil. Foi o caso de centenas de vaqueiros e roceiros do Piauí. A Batalha do Genipapo é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. E a Santa Cruz mandou 4 avisos, que nós chegasse amanhã bem cedo. E a Santa Cruz mandou 4 avisos, que nós chegasse amanhã bem cedo. Que nós sabemos a hora que nós sai, meu Deus, mas não sabemos a hora que nós chega. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. A brava gente brasileira que morreu pela independência do Brasil está enterrada aqui no campo do Genipapo. A guerra foi muito mais sangrenta do que se diz. E a frase independência ou morte, aqui no Piauí, tem um sentido muito mais real. O historiador Antônio Fonseca Neto, professor da Universidade Federal do Piauí, é autor do livro Genipapo, um riacho irrigado com sangue da esperança. Professor, de quem é esse sangue e que esperança é essa? Sangue de sertanejos, que derramaram esse sangue para construir liberdade, projetos de liberdade, sentidos de liberdade aqui nesse campo. Nós estamos aqui no Monumento dos Heróis do Genipapo. É verdade que nessa batalha morreram 400 pessoas? Os estudos têm a aproximação de mais ou menos 200 a 300. Alguns afirmam que teria chegado a 400 pessoas. Aqui não morreram os chefes, não morreram as lideranças militares, nem de um lado nem de outro. Morreram pessoas muito simples nesse enfrentamento. Aquilo que foi lembrado, a brava gente brasileira, do significado mais real do independência ou morte, aliás, proclamado no outro contexto. Esse aqui é um contexto real em que isso se deu. Laurentino Gomes é um querido colega jornalista, um grande jornalista e um grande escritor, autor de 2 livros que fizeram e fazem muito sucesso. 1808, sobre os 200 anos da chegada da família real ao Brasil, e mais recentemente o livro 1822. Tudo bem? Tudo bem, Anselmo? Tudo em paz? Tudo bem. Nesse livro, o Laurentino tem um capítulo exatamente sobre a Batalha do Genipapo. E aí ele vai ajudar a gente a explicar que batalha é essa. Esse é um dos episódios mais surpreendentes da história da independência do Brasil, porque sempre se disse que a independência teria sido um processo pacífico, negociado entre o Dom João VI e o seu filho o futuro Dom Pedro I, que tinha ficado aqui no Brasil. Quando, na verdade, isso não aconteceu, ou seja, claro que pai e filho tiveram uma correspondência muito intensa naquela altura, mas muita gente morreu nas roças, nos mares, nos rios, nas praias, no sertão, defendendo a independência do Brasil. A minha estimativa é que morreram cerca de 5.000 pessoas no total.
dos episódios mais simbólicos, mais emblemáticos, é a Batalha do Genipapo. É o maior confronto armado da Guerra da Independência, ocorreu no dia 13 de março de 1823, nas margens do rio Genipapo, que fica a 80 quilômetros de Teresinas, entre um grupo de brasileiros constituído basicamente por vereadores, juízes, homens, velhos, crianças, pessoas sem nenhum treinamento militar, mas imbuído de um patriotismo ali muito forte, lutando pela independência do Brasil, e uma bem treinada tropa de linha portuguesa, comandada pelo general João José Fidié. Fidié veio a mando do reino, já Dom João VI de volta a Portugal, para cumprir uma política das cortes de Lisboa, Ele veio governador das armas do Piauí, um homem muito prestigiado já então, lutara na resistência a Bonaparte. Então veio com a missão militar e política de preservar essa região no interesse do Reino de Portugal. Ele chega ao Piauí em agosto de 1822, somente um mês depois aconteceria o episódio do Ipiranga. Bernardo Aurélio e seu irmão Caio são os autores de um projeto sobre a Batalha do Genipapo, que aconteceu em Piauí, perto daqui de Teresina. Bernardo, você é historiador e quando você escreveu essa história em quadrinhos, que fatos da história da Batalha do Genipapo você escolheu? Nossa, a gente tentou, por ser uma obra, um quadrinho, um romance, eu queria fazer uma literatura histórica, né? E eu queria fazer um romance também. Então precisava pontuar todo o processo. Mas os fatos mesmo, a gente tem as três principais datas do Estado, né, que é a adesão de Parnaíba à independência, logo depois a adesão de Oeiras e a Batalha do Genipapo mesmo, né, que é o 19 de outubro, o 24 de janeiro e o 13 de março. Dom Pedro I fez o 7 de setembro de 1822 lá em São Paulo. O que acontecia no Piauí nesse momento? O Piauí, nesse momento, ele tinha a sua junta, né, a sua junta governativa, e era um estado muito próximo ao Maranhão, né? O Piauí era um grande celeiro que tinha um gado enorme, uma produção de gado enorme. Então, o Piauí abastecia o Brasil de gado. Então, era uma província importante, né? E era muito ligada ao Maranhão, que era onde tinha uma estrutura política muito forte. E haviam aqui pessoas ligadas a movimentos revolucionários, pessoas que eram panfletários, né? Pessoas que produziam pólvora ainda, que tinham essa intenção de independência, de liberdade, né? Mas até aí, então, essas pessoas não tinham se manifestado de forma muito presente, né? Muito forte, porque a independência não era algo que estivesse forte, muito presente no Piauí nesse momento. Só logo depois do 7 de setembro, que a notícia chegou rápido aqui, exatamente por esses caminhos de currais, de cavalos e gado, e havia uma comunicação muito ligeira entre norte, nordeste e sul do estado. Então, se soube muito rápido do 7 de setembro. E logo depois, já no dia 19 de outubro, né, um período relativamente curto dentro desse processo, desse momento, né, se aderiu em Parnaíba, né, à independência. O Piauí naquele tempo era uma província do Império Nascente, era uma província da América Portuguesa, entre o estado do Maranhão, o estado colonial do Maranhão antigo, e o estado do Brasil, uma terra de transição. Mas tinha um fenômeno novo ali, que era uma atividade muito intensa de subversão disseminada pela maçonaria.
Então, a maçonaria funcionou na independência como se fosse um proto-partido político. Ou seja, não tinha partido político no Brasil. Então, como é que aglutinava esses esforços e fazia com que aquelas ideias que estavam vindo da Europa, de liberdade civil, de direitos de imprensa e coisa assim, chegasse a esse fundão do Brasil, lá no Piauí? Um lugar analfabeto, muito simples e isolado. Pela igreja, que era uma instituição que realmente aglutinava esses esforços, os padres eram muito bem informados a respeito do que estava acontecendo, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, e também pela maçonaria. Eram duas pessoas ligadas à maçonaria, o juiz João Cândido e o coronel Simplício. O coronel Simplício era um dos homens mais ricos do Brasil, ele tinha 1.200 escravos, abatia 40 mil bois por ano, tinha uma frota de 5 navios particulares que distribuíam essa carne na Europa, nos Estados Unidos. Essas duas figuras proclamam a independência na Vila de Parnaíba. O que o Fidé faz? Esse sujeito muito disciplinado, né? Ele tinha que manter a ordem em favor dos portugueses. Ele sai de Oeiras com uma tropa e cruza 660 quilômetros de sertão a pé, sob um sol inclemente, sem água, sem munição, sem suprimentos adequados. Nesse momento que ele sai de Oeiras, que era a sede do governo da província, sai. Quando ele sai levando um grande número de soldados, Oeiras fica desguarnecida, fica despreparada. Então, quem se tornaria o futuro governador do Piauí, que é o Manuel de Souza Martins, faz um golpe no dia 24 de janeiro e adere. Isso, Fidé, lá no norte do estado já. Aí lá vai o pobre do Fidé de volta com a sua tropa de soldados, mais 660 quilômetros de sertão, para restabelecer a ordem em Oeiras. Mas aí aconteceu uma novidade, ou seja, um grupo de cearenses se infiltra no sertão do Piauí, encontra os moradores da cidade de Campo Maior, que era um município importante, bem no centro do Piauí, e eles decidem resistir, barrar a marcha do Fidé de Parnaíba para Oeiras. Eu fico impressionado, Anselmo, como o Piauí foi uma região tão rica, eu não sabia. Ele alimentava, a região do Piauí alimentava o Nordeste e o Norte, era produtor de charque. Um dos líderes da Parnaíba, o Simplício, ele tinha uma orquestra particular só para ele. Ele tinha inúmeras propriedades, 5 navios, e ele deu de presente para o imperador, para o Pedro I, um cacho de bananas de ouro maciço. E o Brasil não conhece bem essas histórias, né? Até hoje, velho, até hoje. Quer dizer, eu costumo brincar o seguinte, que muita gente aqui no eixo Rio-São Paulo acha que só tem vida inteligente por aqui. Né? Mas, na verdade, a gente conhece muito pouco o que se passa, o que se passou fora dos grandes centros. Né? O Evaldo Cabral de Melo, que é um grande historiador brasileiro, muito focado na presença holandesa lá no Nordeste, ele disse que a história que se conta, a história oficial, é uma história muito passada só aqui em São Paulo, no Rio, em Minas. Entendeu? E que o Brasil não conhece a história de outros lugares tão interessante, o caso da Batalha de Genipapo, a quantidade de pessoas que morreram, enfim, uma história impressionante e muito pouco conhecida. Despertando as correntes nativas em louvores para o Deus Sol, Sol, Sol. O confronto começa às 9 horas da manhã do dia 13 de março de 1823 e dura 5 horas, acaba nas 2 horas da tarde. Agora, o Fidé era um sujeito esperto, ele tinha noção muito de estratégia militar. Então, primeiro, ele percebe que os oponentes brasileiros não estavam preparados para resistir. Eram vaqueiros, eram
vereadores, juízes e assim por diante. Treinamento militar. Não tinha treinamento militar. Não tinha armamento, usavam espingardas passarinheiras, machado, foice, peixeira, aquelas facas com pontiagudas, ou seja, não tinha condição de resistir. Então eram pessoas que foram mesmo levadas a participar pelo ufanismo do momento mesmo. E, a maior parte desses homens de Campo Maior, dos piauienses independentes, né, eram homens roceiros que lutaram realmente com foices e facões. Na frente da igreja de Santo Antônio, essa narrativa é muitíssimo conhecida, está documentado, tanto se refere a isso um lado quanto o outro. O povo se reúne desde a madrugada, uma mobilização, sabedora a população de que Fidjé se aproximava. A ideia era interceptá-lo e o local estratégico, se sabia, era a passagem do riacho. Os brasileiros fizeram uma linha de defesa do outro lado do rio Genipapo, tinha uma estrada que bifurcava, e o Fidjé divide, a cavalaria vai para um lado e a infantaria para o outro. Os brasileiros acharam que era todo o grupo português vinha por uma outra estrada e se fogem, se concentram num único flanco. Aí o que o Fidjé faz? Ele retorna e posiciona 11 canhões em cima dos brasileiros e despeja uma chuva de balas. Então, quando cessou a fuzilaria, às 2h da tarde, a Caatinga, era uma floresta de carnaúba, aliás, até hoje está lá, é um lugar bastante desolado, estava coalhado de cadáveres brasileiros. Então morreram cerca de 200 brasileiros contra apenas 16 portugueses. E o Fidjé fez mais 542 prisioneiros brasileiros. A excelência da Virgem, ó Mãe de Deus, rogai por ele, Mãe de Deus. Foi o que a gente chama uma vitória de pirro, porque o Fidjé percebeu o seguinte, não dava para segurar, para controlar a ordem em favor de Portugal mais não, ou seja, a resistência foi tão obstinada dos piauienses e cearenses que ele ficou assustado. Ele falou, eu não vou conseguir. Não adianta eu ir para Oeiras, até porque durante a batalha ocorreu um fenômeno curioso. Alguém roubou toda a bagagem e a munição do Fidjé. Os brasileiros, ou seja, enquanto havia o confronto nas margens do rio de Genipapo, um grupo cercou por trás e foi lá e roubou. Então ele ficou sem munição, sem suprimentos, sem uniforme, sem nada. Mas aí chega uma novidade. As cortes constituintes tinham sido destituídas em Portugal por um golpe absolutista chamado Abrilada, do filho mais novo do Dom João VI, o Dom Miguel. Então ele dissolve as cortes constituintes e reinstala o pai Dom João VI na condição de soberano absoluto de Portugal. Então a causa pela qual o Fidjé lutava tinha desmoronado, não tinha mais sentido. Aí então ele se rende, é enviado ao Rio de Janeiro e chega aqui, ele é despachado pelo Dom Pedro de volta para Portugal. Inclusive o Dom Pedro respeita o Fidjé, o Dom Pedro não trata ele como um adversário derrotado. Ele reconhece no Fidjé um oficial bravo que tinha lutado por Portugal, só que do lado errado, né? E depois da batalha aconteceu ainda muito derramamento de sangue no Piauí, inclusive. Houve uma caça aos portugueses aqui. Haviam portugueses presos em Campo Maior e nós piauienses que perdemos na debandada, fugindo de Fidjé, com ódio dos portugueses, nós passávamos pela prisão e íamos matando os portugueses. Os portugueses estavam presos, havia prisioneiros que estavam sendo mandados para Oeiras, e nós fomos caçá-los, né, no meio do caminho para matar os portugueses. O povo queria liberdade. O Piauí é um estado que no século XVIII se levantou todas as categorias, digamos assim, que se diria hoje de trabalhadores, todas as categorias de baixo, vaqueiros, roceiros, arrendatários, índios, escravos, se levantaram no século XVIII aqui, numa emergência
de caráter popular muito intensa. Os piauienses, nós tínhamos um sentimento muito parecido no Brasil inteiro, que era de manter a independência do Brasil, a unificação. Então, a Batalha do Genipapo foi importante para a unificação do Brasil do mapa que a gente tem hoje, a definição do mapa. Nós queríamos a nossa independência, queríamos nos governar e queríamos criar essa nossa identidade de brasileiro. O Daniel Huck, ele é vocalista do conjunto Rock Moreira aqui de Teresina. É engraçado, vocês jovens conhecem a Batalha do Genipapo? Conhecemos. Na verdade, desde crianças, a gente é instruído nas escolas, por todo o estado, a importância da Batalha do Genipapo para a história brasileira e para a história do próprio estado. O que definiu também nossas relações com nossos estados vizinhos, Maranhão e Ceará. E tudo isso foi uma coisa que mostrou muito, está muito entranhado na cultura aqui do estado, na música, no teatro. Tem várias músicas que citam a Batalha do Genipapo, porque é uma questão que dá orgulho, autoestima para o piauiense, para o nordestino, e que faz a gente entender a nossa importância dentro do processo de independência do Brasil. Ao nordeste do Brasil, às margens do Genipapo, no leito seco do rio, o matuto veio armado, com coragem e facão, lutando contra soldado, contra tiro de canhão. 100% Teresina, 100% Piauí, 100% Parnaíba, 100% Rio Puti. Mandaram chamar, queriam ver Tamaqui, 100% Zona Norte, 100% Bariri. Mandaram tocar, escuta só, véi, esse é o momento forte, é porque a juiz 100% Piauí, 100% Parnaíba, 100% Rio Puti. Mandaram chamar, queriam ver Tamaqui, 100% Zona Norte, 100% Bariri. Mandaram tocar, escuta só, véi, esse é o movimento forte.